Beleza, gente? Tudo bem? Pessoal, aqui é o professor Tiago de Literatura e hoje eu trouxe para vocês duas questõezinhas para a gente resolver, tá? Uma sobre a literatura de informação, Quinhentismo no Brasil, Carta do Caminha, e a outra sobre o Gregório de Matos, um soneto dele, beleza? Vamos lá então? Então, essa primeira questão aqui está falando o seguinte, né? A gente tem que lembrar que as cartas do Caminha foram importantes, por quê? Porque além de falar o contexto histórico, né, do Brasil, ele também vai trabalhar um contexto muito literário, né, porque ele é muito poético nas cartas, por isso as cartas são histórico-literárias. Vamos ver o que ele escreve então quando ele chega aqui ao Brasil em relação à nossa natureza. Da ponta a ponta, a praia é toda rasa, muito plana, bem formosa, pelo sertão pareceu-nos do mar muito grande, porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. Mas a terra em si é muito boa e de bons ares, tão frios e temperados como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas e infinitas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente de Vossa Alteza, nela deve lançar. O que a gente percebe na carta então, gente? A gente percebe que além da preocupação econômica, né, que já está falando ali em ouro, em prata, em minérios, eles também têm uma preocupação muito cristã, né, catequética. Eles querem catequizar a nova gente que ele afirma ver aqui. Então vamos analisar isso, né? Indique a alternativa correta de acordo com a leitura do texto, ou as alternativas corretas. Sobre a nova terra, os portugueses desejavam saber se havia ou não metais preciosos como ouro, prata e ferro. Sim, né? Dá para perceber a questão materialista deles quando chegam aqui. 2. Pelo vasto caminho ao descrever a nova terra, diz assim, de tal maneira é graciosa, que querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Nisso ele propõe ao rei de Portugal que a terra seja explorada e cultivada, também, tá? Então a questão deles era muito econômica, além de catequética. Na frase, mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, né, os nativos. O autor sugere que os primitivos habitantes sejam catequizados pela Igreja Católica. Sim, porque lembra que a Igreja Católica estava passando por alguns problemas, né, lá na Europa depois da Reforma Protestante, e essa é uma forma deles conseguirem novos fiéis. Então, a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Vamos ver se a última está correta? O trecho da carta de Pero Vaz de Caminha afirma categoricamente que por trás do ideal da catequização e da propagação da fé católica, a verdadeira intenção dos portugueses era realmente apreciar as belezas da nova terra e exaltar em pinturas e textos a natureza brasileira. Está incorreto, né? Porque eles não queriam exaltar apenas em pinturas e textos a natureza brasileira. Eles queriam sim colocar a fé cristã. A verdadeira intenção deles não era somente apreciar em arte a nossa terra, mas era o quê? Explorar e catequizar. Eram os dois objetivos principais, né? Cristão e econômico. Então as corretas são só a 1, a 2 e a 4, beleza? Letra D. 1, 2, 4, somando 7. Tranquilo? Agora a segunda, pessoal, é em relação já ao barroco, né? Ao Gregório de Matos, que é essa que eu vou colocar aqui para vocês. Então, vamos ler lá o soneto dele? Então lembra que isso daqui é um soneto, tá? 4, 4, 3, 3, formosura rimando com arquitetura e dia comovia, beleza? E é decassílabo, tá? Não vira em minha vida a formosura, mais forte zu, ele é todo um soneto petrarquiano decassílabo. Beleza, ele está falando o seguinte, não vira em minha vida a formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se metia, de um sol que se trajava em criatura. Mate-me, disse eu, vendo abrasar-me, se esta coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Então, o que dá para perceber aqui? Esse daqui é um soneto do Gregório que ele está falando sobre o erotismo feminino, né? Não é aquele soneto dele pornográfico, mas ele então entra no gênero lírico dele, beleza? Ele não está criticando, não é um soneto que se encaixaria, por exemplo, na parte, né, na segunda fase dele, que é a fase da boca do inferno, porque ele não está falando mal da sociedade.
Então vamos tentar ver o que ele está analisando aqui nesse soneto, tá? Perceba que esse soneto tem várias figuras de linguagem, mas a que mais predomina é a antítese, porque ele sempre fica falando de opostos, né? Olha só a minha infelicidade, encontrei essa mulher linda e bela, mas ao mesmo tempo ela é o motivo da minha perdição, ela está me tentando carnalmente, ela parece um anjo dos céus, mas ao contrário dos anjos dos céus, ela vem para a terra para me atormentar. Eu prefiro ficar cego do que ver, olha a antítese, eu prefiro ficar cego do que ver essa formosura mais uma vez, porque eu não estou aguentando, né, só ter que olhar para essa mulher. Então vamos ver qual é a incorreta que a alternativa está pedindo. A letra A é um soneto em que a mulher é exaltada e relacionada com a figura de um anjo, e logo depois é comparada a uma grandeza até maior que o sol, vista como superior, capaz de cegar o eu lírico. Sim, né? Ele fala que a beleza da luz dela é capaz de cegá-lo. Então essa está correta, não é alternativa. Percebe-se nos trechos que, em vez de apaziguá-la e dar-lhe amor, a mulher passa a atormentá-lo, já que a ela seria desejada pelo eu lírico, sendo assim o motivo da sua angústia. Sim, né? Ao mesmo tempo que ela é o motivo da felicidade dele, do prazer, é também o motivo da angústia. Percebe o paradoxo, né? Que é comum no barroco? C. Então essa também não é, vamos para C. No apelo dramático, o eu lírico pede que lhe ceguem os olhos para assim desviar-se da perdição espiritual que seria essa figura. Exatamente, né? Lembra quando ele coloca aqui no finalzinho, ó? Se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que perder-me. Eu prefiro ficar cego do que pecar, né? Porque lembra que o barroco tem muito essa tendência do homem se sentir culpado pelo que ele faz. Lembra das pinturas barrocas, o homem sendo atormentado? Vamos ver a D? É um soneto lírico religioso do Gregório de Matos. Bom, lírico é religioso, será que está falando de religião? Já que o eu lírico parece pedir para uma divindade cristã, implícito no poema, que afaste dele essa mulher, o motivo de sua preocupação e sofrimento amoroso. Gente, como que ele poderia estar chamando alguém no poema? Se ele usasse um vocativo, né? Aqui você vê algum vocativo? Ele está chamando por alguém? Não, muito menos a Deus ou alguma divindade cristã. Então não tem isso. Então, primeiro, ele é lírico, mas não é religioso. Ele é um soneto lírico erótico, lírico amoroso, beleza? Então a gente já sabe que essa D está incorreta. Só para confirmar, vamos para E. Parece haver um sentimento de culpa por parte do eu lírico, pelo desejo de algo carnal, e assim pecaminoso, segundo os preceitos barrocos, já que seria uma aproximação à luxúria. Então ele se sente culpado, sim. O poema então retrata a angústia e a dúvida presentes no poema de Gregório de Matos, típicos do barroco. Exatamente. Essa também está correta, então. Beleza? Então a letra D é que está incorreta, porque não é um soneto lírico religioso e ele não está chamando por nenhuma divindade para poder salvá-lo, né, dessa perdição e desse pecado que é a mulher. Então deu mais ou menos para compreender esse contexto? Beleza? Então beleza, pessoal. Valeu. Até mais, até a próxima aula. Nos falamos.